Síndrome miofascial. Trata-se do estudo da existência de áreas dolorosas nas bandas musculares, onde estão relacionadas com pontos que provocam essa dor, conhecido como pontos gatilho. Historicamente, já no ano de 1843 aconteceu a descrição da existência dessas áreas dolorosas nos músculos. Em 1893 existiram alguns estudos onde documentaram-se ou evidenciaram a presença de um depósito de tecido conjuntivo disposto em forma de cordões ou nódulos tensos que são palpáveis nos músculos. Na década de 30 aconteceu um importante trabalho por Lange, onde detalhou a distribuição, origem e as patologias associadas com esses pontos dolorosos. Na década de 60, esses pontos dolorosos receberam a denominação de pontos gatilhos. Importante ressaltar que em 39 o conceito de dor referida ele começou a surgir através de observações clínicas, visto que em algumas pessoas já nesse momento aconteceram a existência de múltiplas áreas dolorosas. O conceito de dor miofascial é definido como uma disfunção neuromuscular em regiões e tem como característica a presença de regiões ou locais sensíveis nas bandas musculares que estão contraturadas ou tensas, que produzem uma dor referida, dor local, em áreas distantes ou em áreas ao redor dessas regiões. A dor miofascial ela pode ter origem em um único músculo ou pode envolver vários músculos, gerando assim padrões complexos e variáveis de dor. Ou seja, eu posso encontrar várias descrições de síndromes álgicas, como dor empontada, dor irradiada, dor lacinante e assim por diante. Etiologia. Vários fatores são os causadores. Os principais são os traumas, tanto grandes como pequenos traumas, infecções e inflamações devido à patologia de origem, alterações biomecânicas no esqueleto, principalmente a discrepância de membros superiores e membros inferiores, que pode acontecer durante o processo de crescimento ou causado por uma situação de trauma, e ainda assim, nas mulheres, o aumento acentuado dos seios e alterações axiais, seriam alterações a nível de coluna vertebral. Ainda assim, um dos fatores importantes seriam as distensões musculares crônicas, a fadiga muscular, a miosite, que são inflamações na bainha muscular aguda, e as isquemias viscerais. Outras causas da síndrome miofascial incluem lesões localizadas de músculos, ligamentos e cápsulas articulares, doenças viscerais, desequilíbrios endócrinos, exposição prolongada ao frio, que leva a um quadro de isquemia muscular, principalmente nesse momento, e deficiências de vitamina C, complexo B, hormônio estrógeno, sódio e potássio. Ainda temos como etiologia, agora de um quadro mais generalizado, o quadro de anemia, uma baixa taxa metabólica, o hipotiroidismo, a creatinúria, que é a eliminação de creatina pela urina, o estresse emocional, situações de tensão, fadiga, inflamação e deficiência muscular. Destaque para que esses fatores acima mencionados podem estar isolados ou associados. Quando não corrigidos, tendem a perpetuar a dor miofascial. Ela se torna presente. Então, não adianta eu tratar a causa de dor se eu não tratar também a consequência, a alteração postural ou glandular ou regional.
Componentes da síndrome miofascial. Essencialmente, os seus componentes são o ponto gatilho, que é o ponto onde está presente a dor, o espasmo muscular segmentar, que pode ser em um ou mais lugares, a dor referida, como a dor é mencionada, se é localizada ou irradiada, e envolvimento de partes moles, como cápsulas e ligamentos. Alguns autores, como Simon e Mussi, estabeleceram 5 componentes que podem ser usados como critério diagnóstico na síndrome miofascial. O primeiro é a queixa da dor regional. O segundo é que a queixa dolorosa ou alteração sensorial na distribuição da dor referida ela é esperada. Terceira, que a banda muscular esteja tensa, a palpação. Quarta, a presença de ponto dolorido ou pontos doloridos na banda muscular. E quinto, onde haja restrição de alguns graus de amplitude de movimento. Existem alguns critérios menores que podem colaborar para o diagnóstico da síndrome da dor miofascial, como a reprodução da queixa durante a pressão no ponto. Ao apertar-se o ponto, se reproduz a queixa dolorosa. A contração durante a inserção de uma agulha ou palpação transversal no ponto na banda. E o terceiro, o alívio da dor pelo estiramento do músculo. Pontos gatilhos. Foram primeiramente descritos em 1936 com a reprodução da dor referida para ombro e braço por uma pressão na área superior da escápula. Existem relatos de estudos mais aprofundados desde a década de 40 sobre o ponto gatilho. O ponto gatilho é um lugar irritável localizado numa estrutura de tecido mole, mais frequentemente no músculo, caracterizado por uma baixa resistência e alta sensibilidade em relação às outras áreas, isso em relação à dor, ou a sua percepção pelo dedo do examinador. Quando se estimula o ponto gatilho por 30 segundos com uma pressão moderada, surge uma dor referida. Esse tempo pode estar diminuído conforme o quadro seja mais agudo. O ponto gatilho também é dito ativo quando é um foco de hiperirritabilidade sintomática no músculo ou face muscular com um padrão da dor referida. Por exemplo, uma dor espontânea em movimento, diminuição da amplitude de movimento, diminuição da força e dor à palpação das bandas musculares tensas. O ponto gatilho, em forma latente, não causa dor, mas pode tornar-se ativo por qualquer evento. Trauma e estresse são os mais frequentes, gerando a dor referida, ou a dor queixada. Fisiopatologia do ponto gatilho. Existem várias teorias, como liberação de cálcio, inflamação neurogênica, abertura das comportas, desfacilitação do fuso muscular, modificação no sistema nervoso central, reflexos viscerossomáticos e somatoviscerais e dor referida, e sinais do sistema nervoso autônomo e memória. Das teorias, a mais aceita é a liberação do cálcio, onde afirma que os pontos ativos podem ser iniciados por um trauma local, aonde acontece uma alteração na estrutura do ritmo sarcoplasmático, liberando cálcio, que se combina com ATP, ativando continuamente mecanismos de contração do músculo, aonde acontece um deslizamento contínuo e a interação da actina e miosina, provocando um encurtamento do feixe muscular afetado. Portanto, isto leva a um quadro de contratura local. A banda muscular ou feixe muscular fica tenso
Portanto, assim, a ativação dos filamentos musculares sem atividade elétrica e controle neurogênico. Esta atividade toda gera um alto gasto energético e colapsa várias estruturas, não só musculares, como vasculares no local. O consumo energético em que se encontra essa situação de isquemia leva-se a um círculo vicioso de autossustentação. Portanto, torna-se importante evitar-se o ciclo agudo crônico de pontos gatilho. Diferenças entre fibromialgia e síndrome dolorosa miofascial. A fibromialgia será tema melhor detalhado na aula seguinte. Aqui nesse quadro temos algumas características que relacionam distribuição das patologias de fibromialgia e síndrome dolorosa miofascial, que é o tema de hoje, e as características são em relação à distribuição, sexo, idade, localização, algometria, radiação, espasmos musculares, fraqueza muscular, amplitude de movimento, atividade muscular, contração local, a palpação, que é um dos principais sintomas de determinar se ela é relacionada à fibromialgia ou uma síndrome dolorosa miofascial, e outros sintomas associados às duas patologias. Por um critério didático, torna-se importante que você, aluno ou aluna, identifique posteriormente as características da síndrome dolorosa miofascial nesse momento e posteriormente evidencie também o diferencial com a fibromialgia. Importante agora, que irei destacar as principais características apenas da síndrome dolorosa miofascial, mas que você faça o exercício comparativo com a fibromialgia. Portanto, na síndrome dolorosa miofascial, ela apresenta uma distribuição assimétrica e a dor é realizada em forma de pontada. Ela abrange ambos os sexos, atinge qualquer idade e os pontos gatilhos estão presentes juntamente com os trigger points. O limiar de dor é muito sensível, menos de 2 kg. Ela está presente em pontos específicos. O espasmo está presente com encurtamento muscular, tanto de grandes e pequenos grupos musculares. É comum a fraqueza desses grupos, com restrição da amplitude de movimento. A atividade muscular é dolorida em áreas e a contração, a palpação é frequente. E outros sintomas que podemos encontrar seria a baixa resistência da pele. Avaliação fisioterapêutica. Para uma avaliação mais detalhada sobre o quadro da síndrome de dor miofascial, é importante que se siga a sequência já evidenciada, cabendo um destaque para alguns itens no exame físico, principalmente as queixas principais, onde devemos relacionar com dor, limitação de movimento e fraqueza muscular. A avaliação desses itens, juntamente com os demais itens já verificados anteriormente, torna-se importantíssimo, e principalmente a reavaliação durante certos períodos de tempo de tratamento. Então, rapidamente, a avaliação fisioterapêutica será composta por uma anamnese, como já visto anteriormente, e especificamente critérios e questionários que tratam da avaliação da dor, como, por exemplo, a escala analógica visual da dor, onde o paciente tenta subjetivamente avaliar a dor naquele momento, naquele ou em vários pontos, numa escala de 0, onde dor nula é 0 e uma dor máxima percentida é 10. Existem alguns questionários mais específicos de dor,
como de McGrew, e a execução de dolorimetria, que seria a pressão com diferentes materiais em pontos onde refere-se a dor. Importante também, destaque a avaliação de amplitude de movimento, que ela pode estar prejudicada através da goniometria, e uma avaliação funcional, onde o questionário de HAQ tem sido utilizado para patologias reumáticas, mas ela tem também importante fator de identificação de uma síndrome miofascial genérica. Tratamento. Tratamento, basicamente, ele vai ser dividido de uma maneira ampla em 3 fases, que seria a primeira, inativação do ponto gatilho, segunda, reabilitação do músculo ou da banda muscular, e a terceira, remoção preventiva dos fatores que vão tornar o ciclo vicioso entre agudo e crônico, crônico e agudo. Inativação dos pontos gatilhos, ela é feita através da ingestão de anestésicos ou de uma solução fisiológica salina, seguida por alongamento e calor. Esta técnica produz um alívio ativo. Existem sprays também que apresentam um efeito de analgesia associada com alongamento muscular. Importante verificar o grau que se promove esse alongamento muscular para que não aconteça a ruptura de estruturas importantes da faixa ou da banda muscular. A terapia manual também é um importante recurso citado através de pressão nos pontos gatilhos, que é mantida durante o período de 30 minutos, aonde se localiza o ponto gatilho, desloca-se os 2 dedos da mão direita e esquerda à periferia desse ponto gatilho, onde a tensão muscular é menor, e se faz um movimento de estiramento do dedo direito e esquerdo ao mesmo tempo, mantendo-se por 1 minuto. Existem também situações que se faz a fricção profunda, como em algumas modalidades de liberação miofascial e o propriamente conhecido alongamento muscular, que pode ser ativo, passivo ou ativo resistido. Segunda fase do tratamento seria a restauração da amplitude de movimento, sempre destacando que a analgesia é muito importante, e destacando-se também que alguns aparelhos dentro da eletrotermoterapia que provoca analgesia, como o TNS, ultrassom e laser, eles devem ser usados com muito cuidado, pois em regiões onde existem ligamentos ou tendões musculares, poderemos provocar lesões aonde eu tenho uma liberação da amplitude de movimento e possivelmente posso causar estiramentos ou rompimentos musculares. Portanto, muito cuidado ao usar esses recursos acima citados e realizar mobilizações ou alongamentos passivos de uma região de um ponto gatilho. Entretanto, existem algumas outras alternativas interessantes que estão se tornando mais populares com o passar do tempo, principalmente a acupuntura, atualmente o dry needling, o calor seco e o calor úmido e algumas correntes elétricas que promovem biofeedback muscular, ao mesmo tempo contraindo e relaxando determinados fusos musculares. E finalmente, a terceira fase seria a remoção preventiva dos fatores que podem estar causando ou perpetuando, ou melhor, que tornam o quadro agudo em crônico e o crônico em agudo, assim de uma maneira perpétua. Importante também a educação do paciente no reconhecimento do ponto doloroso, do envolvimento das estruturas que são afetadas e normalmente das alterações posturais que estão associadas nesse momento de crise ou no momento crônico, onde existe a lesão da síndrome miofascial, mas a alteração postural ela permanece.
Portanto, ponto gatilho miofascial é a causa, o sintoma e o diagnóstico padrão para a patologia, sendo também a resposta terapêutica de diferentes modalidades, e não tem sido apropriadamente avaliada. O exame dessa síndrome é difícil e o diagnóstico é basicamente clínico, mas mesmo assim existem várias modalidades de tratamento fisioterapêuticos que podem e devem ser usados para o alívio desse quadro e prevenção de futuras complicações, tanto no sistema muscular, esquelético ou alterações mais generalizadas.